Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Olha, pessoal, acho que eu vou deixar essa história de jurar amor pro Leandro e Leonardo mesmo com esse grande clássico do sertanejo brasileiro. Eu sou o professor Podô e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de juro. Bora lá? Para a gente poder falar de juros, a gente precisa antes revisar rapidinho o que é porcentagem. A porcentagem é um símbolo que representa uma fração com denominador igual a 100. Quando você escreve alguma coisa por cento, esse símbolo representa a fração dessa coisa dividida por 100. E também é possível representar por uma maneira decimal, 0, essa coisa. Por exemplo, 20% é um símbolo que representa a fração 20 dividido por 100, em decimal 0,20. Já a porcentagem de 3% corresponde à fração 3 por 100 e ao decimal 0,03. Como as porcentagens são frações, é muito comum que a gente encontre perguntas do tipo: quanto é tantos por cento de tal valor? Para calcular isso, a gente pode entender como qual é tal fração de tal valor. E para efetuar esse tipo de cálculo é bem simples. Basta você escrever a porcentagem no seu formato fracionário e multiplicar a fração correspondente pelo valor em questão. Por exemplo, para calcular 12% de 500, basta que você faça a fração 12 por 100 multiplicada pelo valor 500. Os zeros se cortam e a gente fica com 5 vezes 12, 60. Conclusão: 12% da quantia de 500 é equivalente a 60. Agora que a gente falou sobre essas ideias de porcentagem, a gente pode falar sobre o que é juro. Juro, em geral, é um aluguel que você paga para usar um dinheiro que não é seu. Por exemplo, se eu te emprestar uma certa quantia de dinheiro, vamos supor R$ 1.000, e você diga que vai pagar daqui 6 meses. Até terminar esse prazo, eu poderia usar esses R$ 1.000, mas eu não posso porque eu emprestei para você. Então é justo, né, vamos dizer assim, que na hora que você me devolver o dinheiro que eu te emprestei, você pague esse juro, esse valorzinho a mais, para usar o meu dinheiro que ficou com você e eu não pude usar enquanto você que estava usando. Para calcular os juros, é só você usar a seguinte ideia: calcule a porcentagem de juros em cima da sua dívida. E é muito importante que você saiba disso. O juro, esse aluguel que você paga mais, só pode ser cobrado em cima daquilo que você ainda está devendo. À medida que você vai pagando uma dívida, o novo juro só pode ser recalculado em cima do que você ainda está devendo. Dá uma olhada só nesse exemplo. Suponha que eu te empreste R$ 500 a uma taxa de 10% ao mês. Isso significa que todo mês a sua dívida vai aumentando 10%. E veja também que o símbolo é 10% AM, ao mês. Mas no mês seguinte do empréstimo, você resolve pagar R$ 250. E no mês seguinte ainda, você resolve pagar toda a sua dívida. Quanto que você pagou de juros ao todo em relação ao valor original? Vamos pensar. A sua dívida original era de R$ 500. Depois de um mês, a dívida aumentou 10%. Então, a sua dívida nova após o mês são os 500 que você pediu emprestado, mais 10% de 500. 10 por 100 vezes 500, que equivale ao juro que você vai ter que pagar. Então, a sua dívida no primeiro mês, um mês depois de ter contraído, passa a ser 500 com mais 50, R$ 550. Só que aí você conseguiu juntar um dinheiro e pagou R$ 250. Então a sua dívida nova agora equivale a 550 menos 250, R$ 300. Então, do primeiro mês para o segundo mês, a sua dívida agora é R$ 300. Mas no mês seguinte, sobre essa dívida de R$ 300, ainda incide um juro de mais 10% disso, ou seja, mais 10 por 100 vezes 300. Ou seja, no final do segundo mês, a sua dívida, apesar de você já ter pago parte dela no primeiro mês, passa a ser 300 com mais 30, 330. Aí você vai lá e paga esse valor e encerrou sua dívida.
Para calcular a porcentagem total de juro que você pagou, você precisa de dar uma organizada nesses pagamentos. Quais foram os pagamentos que nós fizemos? No primeiro mês pagamos R$ 250. No segundo, 330. Então a gente pagou ao todo R$ 580 por uma dívida original de 500 lá no início de tudo. Se você, ao invés de pagar 500, pagou 580, essa diferença de R$ 80 é o juro que você pagou a mais. R$ 80 é o juro. A porcentagem de juro, portanto, vai ser esse valor, R$ 80 de juro, dividido pelo valor de referência, que era o valor lá no início da conta, 500. Quando você faz 80, que é o juro, dividido pela sua referência, que é 500, você vai chegar ao resultado de 0,16, que escrito em forma fracionária é 16 por 100 e, portanto, 16%. Antes de terminar esse vídeo, vamos recapitular? Você viu que as porcentagens são símbolos que representam frações divididas por 100 e que também tem uma outra notação decimal. Para você dizer qual a porcentagem que certa parte equivale de um valor total, basta você dividir a quantia que te interessa, a quantidade do seu interesse, pela quantia total, a quantidade que é a sua referência. Fazendo essa divisão, você geralmente cai num número decimal e ao passar para uma fração com denominador 100, você chega na porcentagem. Para calcular a porcentagem de certo valor, basta você transformar a porcentagem em fração e multiplicar essa fração pelo valor total. Por fim, você também viu que juro é um aluguel que você paga para usar um dinheiro que não é seu. E ele só pode ser calculado em cima daquilo que você ficou devendo. A taxa de juro é uma porcentagem que vai cair sobre a sua dívida todo certo período, como por exemplo todo mês ou todo ano, não é? Então a sua dívida vai evoluindo com aquilo que você estava devendo mais a porcentagem que foi acrescentada à sua dívida pelo cálculo da porcentagem dos juros. Mais uma vez, o juro só pode ser calculado em cima daquilo que você ficou devendo. Então, à medida que você vai pagando, você tem que ver como é que fica a questão da sua dívida para não calcular um juro excessivo. Ainda tem muita coisa para se falar sobre porcentagem e juros, mas eu espero que essas diquinhas que eu dei aqui para você ajudem você aí nos cálculos envolvendo porcentagem e juros que você vai enfrentar certamente o tempo todo na matemática ou até fora delas. Muito obrigado pela sua audiência, por estar comigo até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!